Podemos começar, Gui? Vamos lá? Olá. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui por tirar um pouco do seu tempo e se juntar a gente, mesmo às 7 horas da noite, para falar de tecnologia, falar de tendências e de Tech Radar. Só para dar uma visão geral dessa apresentação, a gente começa com algumas informações gerais sobre o próprio Tech Radar, para quem, né, não é muito familiar com o relatório. Depois, a gente parte para os temas, e aí, a partir de cada tema, a gente aprofunda em alguns dos blips que fazem parte daquele tema. Então, a cada edição do Radar, a gente elenca temas, que são temas das discussões que a gente teve na reunião, e algumas vezes tem muitos blips que, digamos, sustentam esses temas que aparecem no radar, e às vezes não tem, é só porque discutimos muito, mas muitas coisas eram muito complexas, não dava para explicar no Tech Radar, né, que é um parágrafo curto, e aí a gente acaba deixando para escrever artigos ou fazer podcast depois. Mas, de qualquer forma, a gente vai abordar aqui 4 dos 5 temas dessa edição, e aí a gente trouxe alguns outros blips extras que a gente espera que vocês gostem. No final, vamos ter um espaço para perguntas. Então, a gente incentiva vocês a mandarem as suas perguntas, qualquer pergunta que vocês tenham. Usem, por favor, o espaço do Q&A. A gente não vai estar monitorando o chat, infelizmente, mas coloquem no Q&A e deem votos para que as mais votadas fiquem no topo, de forma que a gente priorize essas perguntas. Bom, eu me chamo Camila Crispim, sou uma mulher branca, de cabelos curtos e loiros, quase branco, uso um óculos retangular azul, uma blusa branca com a palavra Oxente escrita colorida e várias vezes. Atrás de mim, na imagem do Zoom, tem o meu escritório com efeito borrado para ninguém ver a bagunça. Hoje eu tenho o imenso prazer de estar acompanhada aqui nessa noite do meu colega Guilherme Silveira, mais conhecido como Gui. Gui é tecnologista principal na ThoughtWorks Brasil, trabalha principalmente junto aos nossos clientes do mercado brasileiro. Ele tem quase 15 anos de experiência na área de TI e já passou por várias indústrias, incluindo aí a aeronáutica, mineração, sistemas financeiros e mídia. Adora novas tecnologias, eu sei que ele acompanha o TechRadar há muito tempo, inclusive, e no seu tempo livre ele escreve código principalmente em Python. Eu acho que eu não tenho esse tempo livre porque eu não escrevo código tem algum tempo, mas deixa esse assunto para lá. Bom, pessoal, a Camila já me apresentou. Eu sou um homem branco, estou aqui no escritório de São Paulo, né, numa sala com um fundo aqui de vidro. Já estou usando uma blusa de frio um pouquinho bem escura, começou a fazer aqui frio em São Paulo. Tenho cabelo preto e barba bem fininha. E eu também queria apresentar a Camila, né? Camila já trabalha há 10 anos na ThoughtWorks, né? Ela tem um background técnico muito forte, atua em desenvolvimento de software e tem um papel também muito legal aqui como liderança técnica. Hoje ela está como diretora de tecnologia do mercado internacional da ThoughtWorks e também é coautora do TechRadar, assim, é uma pessoa que está participando de todas as discussões que envolveu a criação do material que a gente vai apresentar aqui hoje. Joia. Então, o que é o TechRadar, né? Diferente de outros relatórios da indústria, o TechRadar não é feito a partir de pesquisa de mercado. O TechRadar da ThoughtWorks é uma foto do momento atual com tecnologias e práticas que a ThoughtWorks está usando nos seus próprios projetos. Então, que a gente tem experiência a partir do trabalho que a gente faz junto com as nossas clientes. É interessante porque ele começou como um artefato interno da ThoughtWorks, e pouco tempo depois a gente achou que era
relevante que outras pessoas poderiam se beneficiar dessa análise, e aí a gente passou a publicar esse relatório. Então, a gente pode considerar o radar um testemunho, digamos assim, da nossa cultura de compartilhar conhecimento e experiências com a indústria de tecnologia. Para a criação do TechRadar, são coletadas informações junto aos nossos projetos ao redor do mundo. E por isso a gente considera que o TechRadar é também uma representação da abordagem global da empresa. E, bom, além de tudo isso, é claro, é uma ferramenta para entender o cenário tecnológico que está aí em constante evolução. Tem muita gente que pergunta assim, o que que significa cada categoria que a gente coloca no radar, né? São 4 categorias que vão desde Evite até a DOT. E essas categorias, acho que tentam capturar um pouco o sentimento do grupo que criou o radar, né? Mas antes de falar um pouquinho da categoria, é bom mencionar assim que não tem espaço para falar de tudo sempre. Então, o radar, às vezes ele só traz coisas assim que tem alguma informação nova e é relevante a gente falar, mas não significa que não tenha termos relevantes que já foram mencionados no passado, eles só talvez não vão aparecer na edição atual, mas continuam sendo relevantes, né? E, e geralmente, assim, se for olhar uma estatística, tem uma certa cautela entre colocar itens em ADOT e itens em Evite, que são os dois extremos, assim, né? Porque a gente entende que o ADOT seria, assim, o ADOT, na grande maioria dos casos, a gente sabe que a gente está falando com um público bem amplo, de vários contextos diferentes, a mesma coisa com o Evite, então, ou é decisão muito bem, assim, essa decisão vale para quase a grande maioria dos casos, né? E muito mais do que uma categoria, assim, é importante dar o caráter, assim, de que é uma decisão informada, assim, não é só a categoria, mas é importante ler o blip, entender o porquê que ele está fazendo, o que ele está dizendo, qual que é o contexto que ele foi pensado, e daí você pode seguir. Se você quiser seguir com um Evite, pode seguir, mas é uma decisão informada antes de qualquer coisa. Joia. E quem escreve o TechRadar? O radar, na verdade, é escrito por todas essas pessoas que estão aqui. É um grupo de tecnologistas bem sêniores de toda a empresa. Para participar desse grupo, essas pessoas precisam ser indicadas e, obviamente, aprovadas, mas elas representam diferentes regiões e especialidades. E também a gente pergunta, mas como é que foi feito, né? Assim, como é que é o processo? Assim, se alguém chegou e escreveu isso, ou é alguma coisa que é colaborativo? Então, acho que sim, é colaborativo. Para essa edição teve mais de 300 blips submetidos, né? Para quem, se o nome é uma coisa interna, eu já vi gente falando assim, o que é blip? Blip é cada sugestão que entra, né, no texto, que pode entrar para o texto final ou não, mas é uma entrada no radar. Então, desses 300, eu basicamente dividiu por 3 no texto final, assim. E é uma votação democrática. A gente tem representantes, que são justamente as pessoas que a Camila mencionou ali, e elas votam e o que for mais votado vai para a versão final. Tem coisa que é tirada fora e, além da entrada ou não, a gente tem todo um trabalho também colaborativo de escrita do texto final. Nossa, e dá trabalho, viu? Para escrever tudo. A gente dá muito trabalho para escrever tudo, vamos dizer assim. Muito bem. Vamos começar com o primeiro tema. E o primeiro tema é acessibilidade acessível. A necessidade de construir software acessível não é, né, exatamente uma novidade. Acessibilidade é considerada importante pelas grandes empresas e várias organizações há vários anos. Eu costumo dizer que é uma daquelas ILITs, né, que são os requisitos não funcionais ou requisitos transversais dos sistemas, mais conhecidas, mas também é constantemente esquecida e despriorizada e deixada para depois, né? Vamos fazer funcionar primeiro, depois a gente adiciona a acessibilidade. Mas no momento em que a gente está, no qual a gente é chamado à ação enquanto tecnologista, tendo em vista a tecnologia responsável, a gente tem que fazer a nossa parte
né? E tem que garantir que, dentre outras coisas, todas as pessoas terão acesso ao produto que a gente está construindo. Então, é importante que a acessibilidade, enquanto requisito não funcional ou transversal, você, né, chama como você preferir aí, seja considerado durante o ciclo de desenvolvimento do produto, né, que seja parte da definição de qualidade. E que haja uma estratégia bem definida de como vamos testar esse atributo né, cedo e de forma contínua. Eu me lembro de um projeto para um cliente que eu participei e que tinha requisitos de acessibilidade muito forte. A gente estava criando o software de um quiosque de autoatendimento para uma rede de comida dos Estados Unidos. E que, claro, precisava ser acessível, né? Não só porque era a coisa certa a ser feita, mas porque existem questões legais envolvidas nisso, né? E a gente teve vários problemas, até que a gente começou a considerar a acessibilidade parte dos critérios de aceitação de cada uma das user stories que a gente, né, jogava, que a gente desenvolvia. Eu vou dizer que, à época, se a gente tivesse conhecido parte das técnicas e ferramentas que estão na edição atual do Tech Radar, certamente teria sido bem mais fácil. Essa versão do radar traz esse tema de acessibilidade acessível porque reflete mesmo a experiência dos times da gente em várias partes do mundo, e foi interessante ver isso durante a reunião, com um crescente conjunto de técnicas e ferramentas que, na verdade, aprimoram a acessibilidade no desenvolvimento. Então, vamos lá, vamos falar de algumas dessas coisas. Anotações de acessibilidade em projetos. Está no anel de experimente, então é bem próximo do centro do radar, o que significa que tem uma maturidade maior e que nós temos experiência com isso em produção. Bom, quanto mais cedo a acessibilidade for considerada na entrega de software, mais fácil e mais barato vai ser para garantir que o que foi criado funciona para o maior número de pessoas possível, né? E ferramentas que ajudam a comunicar anotações de design, decisões de design focados em acessibilidade, permite que as equipes considerem elementos importantes, como a estrutura do documento, do HTML semântico e textos alternativos, digamos, desde o início do trabalho. Então, é garantir que a interface da usuária atenda a padrões globais de acessibilidade e resolvam falhas comuns, que, na verdade, poderia ser bem mais fácil de evitar. A gente vê que o Figma oferece uma variedade de plugins de anotação de acessibilidade. O destaque vem para o Ali Annotation Kit, a biblioteca de anotação de acessibilidade do Twitter, e o Axe for Designers. Todas essas bibliotecas, basicamente, diminuem o gap, ou seja, aproximam designers e pessoas desenvolvedoras, e ajudam a documentar considerações de acessibilidade que foram feitas no design para que as pessoas desenvolvedoras implementem. Então, fica fácil, por exemplo, de adicionar textos explicativos a elementos, indicar uma ordem de foco, ou especificar interações via o teclado. O próximo é o AxiLinter, que está em Avalia, uma ferramenta. Então, a gente já sabe que é preciso, a acessibilidade está dentro do ciclo de desenvolvimento do produto, né? O AxiCore, que é um irmão, vamos dizer assim, do AxiLinter, facilita a vida, essas duas ferramentas facilitam a vida cada vez mais das pessoas desenvolvedoras para que elas detectem problemas de acessibilidade no início do processo de desenvolvimento. Então, enquanto o AxiCore, que apareceu inclusive no Radar em 2021, ele verifica o código em busca de problemas de acessibilidade, rodando testes automatizados, então, inclusive, dentro da sua pipeline,
O Axilinter é uma extensão que você coloca no VS Code e que vai lhe dizendo, à medida que você vai escrevendo, quais são os problemas de acessibilidade que o seu código pode vir a ter. Então, uma coisa que a gente tem observado é que a grande maioria dos problemas de acessibilidade que a gente vê poderiam ser evitados por meio de ferramentas de testes automatizados ou de analisadores de código. Bom, e agora pelo menos a gente sabe duas ferramentas que a gente pode usar. Em seguida, a gente fala de duas técnicas, que na verdade são conjuntos de ferramentas que a gente resolveu colocar enquanto técnica e citar essas ferramentas aqui, que são outras formas de incorporar esses testes de acessibilidade mais cedo, né? Um deles é justamente escrever testes de componentes que são cientes de acessibilidade. Então, usando plugins como o Chai, Ali, Axe, e esse Axe tem um monte de coisa nessa família, plugins como esse fornecem asserções em sua API para verificar que o básico da acessibilidade está sendo atingido. Mas, além disso, né, a técnica de design de testes de componentes cientes de acessibilidade ajuda mais ainda a fornecer todos os elementos semânticos necessários para leitores de tela e outras tecnologias assistivas. E aí vocês podem estar se perguntando, bom, como? Primeiro, ao invés de usar IDs, né, de teste ou classe para encontrar e selecionar os elementos que você quer verificar e testar, você pode usar elementos por papéis, né, roles, do ARIA, que são atributos inseridos dentro do elemento e que basicamente significam e descrevem o que é o elemento ou o que ele faz. E isso ajuda as ferramentas assistivas a identificar o que é. Então, quando você usa soluções customizadas para elementos de UI muito complexos, em que você até poderia usar uma tag date ali do HTML, mas no final das contas acaba sendo um emaranhado de divs, porque vem meio pronto já. Você pode adicionar esses atributos para descrever melhor a semântica do elemento. Em segundo lugar, é uma coisa que parece bem trivial, assim, putz, como é que eu nunca pensei nisso antes? Mas é basicamente testar que as interações de teclado também funcionam como as interações de clique. Então, não fique limitado às interações de clique, use também, considere acrescentar esses testes para interação com o teclado ou outros tipos de interação. Agora sim, falando tudo isso, quem não está acostumado com acessibilidade, que não conhece, né, as diretrizes de acessibilidade que estão por aí, e eu e meu time, lá no início daquele projeto, a gente ficou meio, putz, como é que eu vou fazer um software acessível se eu nunca utilizei uma ferramenta desse tipo, né? E aí vem esse testes de acessibilidade guiados e inteligentes, que é, na verdade, uma categoria de ferramentas que ajuda a testar se o app foi desenvolvido da forma certa, né? A gente teve experiência com ferramentas como DevTools, Accessibility Insights for Web e a ARC Toolkit. Elas são extensões do navegador que examinam o seu site e, basicamente, elas resumem ou imitam a forma como a tecnologia assistida reagiria ao seu site. E aí é feita uma série de perguntas para confirmar se a estrutura e os elementos criados são os pretendidos. Eles devem, né, você fez o que deveria ter sido feito. E aí, com o apoio de ferramentas como essas, você pode testar que fez a coisa certa, sem precisar exatamente ser um especialista em acessibilidade ou trazer um especialista de acessibilidade para o seu time. E eu acho que isso muda consideravelmente como os times de desenvolvimento em geral têm lidado com acessibilidade nos seus produtos até aqui. Bom, agora eu passo a palavra para a Gui, que vai falar do próximo tema.
pode passar o slide, por favor? Isso. O próximo tema é a ascensão meteórica da inteligência artificial na prática, né? Eu não sei se é uma analogia, se é um número muito correto, né? Assim, mas eu acompanho o Radar faz vários anos. É uma leitura que eu sempre gostei muito, mas eu acho que foi a primeira vez assim que eu vejo um tema entrando tão forte com quantidade de blips relacionados, né? Já, já tivemos movimentações de ida para cloud, movimentações mobile, já tivemos vários momentos importantes da indústria, assim, mas talvez o que pegue aqui é um pouco essa velocidade, né? Assim, parece que a velocidade passa de meses e anos para quase semanas, às vezes, né? E é um pouco que está até bem descrito, assim, nessa palavra meteórica. E a outra palavra que eu gosto muito nesse tema, assim, que é a palavra prática, assim, eu acho que muitas vezes, assim, tipo, o uso de modelos de aprendizado, inteligência artificial, ainda ficou muito no para quem é da área, assim, mas esse caráter prático, assim, de já ter casos de usos que são bastante legais, que já são para os usuários finais de forma simples, em linguagem natural, eu acho que é outra palavra que me pegou aí, né? Mas o tema não é novo, assim, né? Eu acho que essa velocidade que foi agora foi surreal. Eu até brinco, assim, que é fácil de explicar que um pouco esse tema, porque o ChatGPT foi a primeira ferramenta que conseguiu 100 milhões de usuários no menor tempo. Assim, acho que em um mês ele conseguiu 100 milhões, então eu nem precisaria explicar tanto, né? O tema é muito mais do que isso, mas esse é só um pequeno exemplo. E eu gosto bastante da analogia que, lendo o texto do Radar, acho que a analogia é ótima, assim, né? E a analogia que eles fazem é o momento antes e depois, vamos lá, talvez na década de 90, assim, entre fazer tudo no papel e agora ter uma planilha Excel, assim, né? Então, você vai conseguir fazer coisas muito mais rápidas, assim, e algo que você estiver conseguindo guiar, você pode deixar de se preocupar ali, talvez, com uma fórmula, com a repetição, de carregar um valor para algum lugar ou outro, né? Esse tipo de produtividade que a gente está falando aqui, e é um pouco do contexto, assim, de desenvolvimento e tecnologia. Eu sei que tem vários contextos de como se pode impactar indústrias, né? Mas especificamente para desenvolvedores e desenvolvedores, assim, poderia ser um grandioso. Tem alguns riscos que foram bem mapeados aqui nesse próprio tema. O uso totalmente descontrolado pode levar tanto risco de segurança e reputação, né? Como é que é usar uma ferramenta dessa e sem te dar um resultado que é completamente diferente do que sua marca quer, né? Tem riscos com a propriedade intelectual, assim, o que que você vai estar jogando de input, como é que esse input vai ser usado para treinar esses modelos, sendo que pode ser dados super confidenciais. Mas podemos falar um pouquinho, talvez, um pouco, já entrando nos blips, né? Vou falar o primeiro, que eu acho que é o mais tchan desse radar, está super na moda, né? Que é o ChatGPT. Eu acho que, olhando exclusivamente para desenvolvimento de código, assim, já tem alguns casos de uso que já são interessantes de utilizar, né? Teve um artigo muito interessante do Martin Fowler, acho que não foi só ele que fez, né? Ele fez em parceria com outro colega nosso, Todd Worker, que a ideia dele foi assim, será que eu consigo gerar código se eu falar qual que é o caso que eu estou sendo testado, né? E ele tentou isso e foi bastante interessante, assim, que a abordagem que ele utilizou foi assim, olha, deixa eu tentar garantir que esteja todo um plano de execução desse teste antes de fato, ter o teste implementado em código. E teve várias idas e vindas, assim, que é basicamente falando assim, olha, eu quero um teste, esse é o teste que eu quero, aí o ChatGPT dá um teste errado, aí você fala, beleza, mas eu quero que você mude isso, 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 e dentro dessas todas as idas e vindas, que é basicamente assim, você contando para o modelo de aprendizado, como é que você quer, quais são os detalhes desse código que você gerado. No final, ele conseguiu gerar um código que fosse produtivo, né? Assim, produtivo no sentido de ser útil, né? E foi até um pouco da minha experiência. Eu já utilizei alguma coisa dessas ferramentas.
Ainda meu uso ainda é muito mais assim, vou fazer um script aqui de bash, quero alguma dúvida ali, bem pontual, né? Mas geralmente eu me pego assim que na primeira vez não vai, né? Assim, sempre tem algum erro, alguma coisa ali, e é importante passar esse contexto para todo esse modelo, né? Esse contexto assim, o que que você quer, como é que é seu projeto, que tipo de biblioteca que você está usando, como é que é a nomenclatura que você quer. E o interessante é que, no final das contas, assim, até o Martin Fowler fala no artigo também, que inclusive o próprio Lippe, os dois estão muito bem relacionados, que seria interessante você ter um arquivo, assim, do mesmo jeito que você tem um arquivo de linter que fala como que seu código deve ser formatado, como é que você poderia ter um texto explicando o que que é seu projeto, como é que são os seus testes, todo o projeto e plano de teste, e você sempre usa esse mesmo arquivo para todos os testes no seu projeto, né? Como que isso seria legal? Especificamente do ChatGPT, assim, é de novo o perigo com propriedade intelectual para ele, né? Eu sei que a OpenAI, que está provendo essa ferramenta, já está planejando alguma plano comercial, enterprise, para que isso seja resolvido, apesar de não ter ainda lançado isso. Nós entendemos assim que não é algo final, assim, sabe? É uma entrada de um processo em vez de um código pronto, assim. Então você vai ter que ajustar alguma coisa, você vai ver algum bug e cuidado que esses bugs vão ser muito mais difíceis de você ver. Você vai estar achando que está tudo ok, mas às vezes não dá, né? É diferente de você fazer isso do zero. Mas algumas notícias interessantes, assim, eu já vi que eles estão planejando aumentar o contexto, né? Hoje o contexto eu acho que está em 32, não, está em 8.000 tokens, né? Que é a unidade de medida de tamanho de input que ele está conseguindo analisar de uma vez. Estão tentando passar para 32.000 tokens, que é basicamente 4 vezes, mas é uma coisa que vai ser constante, né? Então, eu fico imaginando assim, se daqui a alguns anos você vai ter o contexto é todo o seu projeto, né? Ele está integrado, IDE, fala assim, para esse meu projeto, ele vai absorver todo o código seu, fala, me mude a camada de persistência, me mude algo muito complexo, eu faça isso, ele já está entendido tudo. Como é que isso seria genial, né? E agora um pouco mais uma opinião pessoal, assim, já está saindo vários plugins novos que eles já estão em alfa, já tem uma ferramenta de você criar como se fosse um analista de dados direto dentro do ChatGPT, já tem plugins de Code Interpreter, plugins de Web Browser, que ainda não estão lançados ao público, mas já estão nessas versões restritas alfa, né? Isso aqui vai crescer bastante, a gente vai ter muita notícia nos próximos meses. Tá? Mas vamos passar para o próximo, senão a gente vai ficar só preso nesse, né? O próximo é o desenvolvimento de testes. É um pouco, eu acabei que eu até adiantei um pouquinho, eu já falei, né? Eu vou só dar as últimas pitacos nesse item. Eu acho que ele tem muita relação, assim, de que para ter um resultado bom, você tem que ter esse prompt engineering muito bem correto, de você passar o maior número de informações possíveis. Eu acho que a analogia que eu faço, assim, você tem um colega que está codando com você no projeto, você fala, me ajude a resolver isso. Quando você fala isso, na verdade, você já assume que esse colega já tem todo o contexto do projeto, já sabe o que você quer, mas isso não é verdade para uma pessoa que está entrando no projeto hoje, né? Então, eu acho que o uso dessas ferramentas te força a você sempre passar tudo que você quer nesse contexto geral sempre, né? Então, é como se estivesse pedindo uma ajuda para uma pessoa que acabou de entrar, a pessoa pode saber muito de código e ferramentas em geral, mas ela não conhece do seu projeto, né? Então, acho que, para mim, essa analogia que eu faço desse artigo do Martin Fowler que criou esse blip, né? E, pelo menos para mim, agora uma curiosidade mais pessoal mesmo, assim, né? Eu usando o ChatGPT e tentando codar e fazer esses testes auxiliados, então, fazer o código auxiliado por testes, né? Me ajudou muito ter um plugin de voz, assim, era tanta coisa que às vezes eu tinha que escrever que eu apertava, falava o que eu queria, gerava dois parágrafos e ia super mais rápido do que ficar digitando um monte de coisa, né? Para mim ajudou muito.
E não esquecendo também, né, que vamos usar TDD, gente. Então, vamos primeiro fazer o teste, depois fazer o código, tá? A gente não quer abandonar práticas muito bem estabelecidas com essas novas ferramentas. Pode passar, por favor. Ainda está nesse tema, tá? A gente promete que não vai demorar muito, assim. Agora, que é o próximo blip é o GitHub Copilot, que ele está em Avali, né? Também já usei um pouquinho, na verdade, eu já usei um pouco outras ferramentas que são muito similares, tá? Tem alguns dados interessantes, assim, até saindo um pouco do que o texto está falando, tá? Não é contra o texto, mas um dado interessante é que o número de usuários do GitHub Copilot triplicou só esse ano, tá? E outro dado muito interessante é que o número de visitas no Stack Overflow diminuiu mais de 15% nos primeiros 3 meses, tá? Eu acho que, eu não sei se tem uma estatística significante aqui, mas eu achei bem interessante, mas ele explicita o uso aqui, ele é muito melhor para aquelas coisas que você, às vezes, iria no Stack Overflow, que é uma função, que é um snippet de código, mas não é um projeto, não é um arquivo inteiro, não é um módulo, né? Ele é muito mais a nível de bloco e função, tá? E é muito importante que ele não é pair programmer, assim, é todo um marketing, assim, mas é a nossa opinião aqui da Tortoise e do grupo que criou o Radar, que são duas coisas diferentes, assim, ok para marketing, tá? Mas pareamento é muito mais do que ajudar a fazer alguma coisinha mais rápido, tá? Pareamento é você analisar a arquitetura, é verificar se eu deveria estar fazendo aquilo em primeiro lugar antes de me ajudar a fazer aquilo, né? Se ter essa segunda opinião, alguém muito mais ali de pensar em alto nível e alguém mais, de fato, está implementando. Mas sim, pode ser produtivo, tá? E isso é verdade para aquele tempo ali que você fica codando. Não é a única coisa, a gente é muito cético, assim, tipo, esses números de vamos melhorar 50%, eu não sei qual que é o número, assim, mas é muito alto, assim, mas não é isso que é o trabalho de desenvolvimento na maioria das vezes. É muito mais outras coisas, alinhamento, do que de fato eu sentar e codar alguma coisa. Para esse tempo que eu estou codando, sim, poderia ser um ganho legal, mas olhando no todo, não é uma métrica que daria para utilizar, tá? E é uma opinião só pessoal, assim, está surgindo muita coisa, né? Eu acho que o Copilot não é a única ferramenta, esse mundinho aí está borbulhando, tem a AWS lançou um gratuito que eu já usei no PyCharm, o GitLab, tem o Google está soltando um que chama Codey, que eu também nunca usei, alguns open source, então isso aqui só vai crescer, mas obviamente o GitHub ainda é o mais famoso, tá? Vamos passar para o próximo, por favor? Agora um pouco mais de ferramenta, assim, talvez linguagem framework, né? Assim, a gente já falou muito de ferramenta, vamos passar um pouco para linguagem framework, que é o LangChain. Ele é um framework até bem interessante, tá? Ele, basicamente, quando que seria usar ele? Assim, eu quero desenvolver um software que ele se baseia em LLMs, em todo esse ChatGPT e tem outros modelos aí. Ele tem algumas 4 áreas principais, tá? E quando eu explicar aqui, são áreas bem simples, tá? Não são algo muito complexo. A primeira área, ele faz uma abstração de modelos, tá? Então você consegue usar vários modelos ao mesmo tempo e ter um código que funciona com todos eles ao mesmo tempo, sem precisar alterar muita coisa. Uma analogia que eu faço, assim, seria aqueles ORMs de banco de dados, em que você pode ter o mesmo código que mais funciona com o banco A, com o banco B, desde que seja banco SQL, vai funcionar para todo mundo e você consegue abstrair um pouco a sintaxe do banco. É um pouco disso, né? Ele também tem um conceito de agentes, tá? Agentes é uma coisa interessante porque ele dá uma ação a um resultado de um modelo de linguagem. Vou dar um exemplo, eu quero entrar no navegador, quero comprar uma passagem, eu quero fazer alguma coisa assim. Então, esse aspecto de ação, você consegue concatenar várias ações em chain, em cadeias, né, assim, passando para o português, ele seria esse framework ideal. E também cuidando um pouco da camada de persistência, assim, porque esses modelos precisam de uma persistência que não é SQL, é uma persistência vetorizada, está surgindo vários bancos de dados nesse meio,
Então, ele vai cuidar tudo disso, tá? O interessante é que é um projeto bem novo, mas está com muitos já estrelinhas lá no GitHub, então a gente recomenda o avalie aí. Podemos passar para o próximo? Acho que é o último, prometo, desse tema, né? Que é LLMs de um domínio específico. Ah, acho que esse não vai entrar em tanto detalhe assim, mas é bem fácil argumentar que esses LLMs vão ter um uso muito forte em alguns domínios. Assim, imagina você conseguir absorver todos os processos jurídicos já existentes, que tem uma base de dados enorme, e você criar um novo processo para, sei lá, reclamar da sua companhia, ou de o seu carro bateu, você quer entrar com um processo, esse tipo de coisa, né? Então, ele pega esse modelo, que é o modelo base, ele acrescenta informações específicas daquele domínio e consegue ser muito mais, uma acurácia melhor, né? A gente vê isso com, com muito grande potencial, até talvez de mercado, né? Já tem alguns resultados promissores com um que chama OpenAI, eu não sei se eu estou falando correto, né? Mas acho que no texto está melhor descrito. Mas, de novo, aqueles mesmos restrições, tem que ir com cuidado, privacidade, e, outra coisa interessante, assim, que talvez ainda é uma opinião pessoal, ainda que está fora um pouco do radar, é que treinar os modelos base, né? Treinar um modelo do GPT, treinar um modelo que o Facebook tem, são tarefas assim muito caras. A gente está falando de meses de computação, de custo, de máquina, e poucas empresas talvez vão ter condições de fazer isso, né? Mas já está surgindo os técnicos assim para você pegar esses modelos, você alterar os valores e os pesos desses modelos sem precisar retreinar o modelo todo. Então, é um pouco customizar esse modelo para aquele domínio sem a carga de você ter que treinar o modelo novamente, né? Então, acho que talvez vai um pouco impulsionar esse tipo de abordagem. Mas eu acho que eu já falei demais, gente, vocês estão cansados. Eu vou passar um pouco agora para Camila falar do próximo tema, que também é muito interessante. Olha, vou ser sincera, eu acho que esse tema aí ninguém fica cansado, porque é só o que se vê e que se fala nos últimos tempos. A gente até brincou durante a, a reunião de que teria que ter, de qualquer forma, ChatGPT não poderia ficar de fora, e em uma conferência que eu fui, tinha um bingo lá, e o ChatGPT sempre estava no bingo de palavras que quase todo palestrante vai usar. Mas enfim, o próximo tema é o Lambda Quicksand, né? E o que é que isso significa exatamente, né? Esse tema chama atenção para... A tradução é a areia movediça do AWS Lambda, né? É basicamente, se você não usar o AWS Lambda de forma adequada, você vai afundar com o seu próprio peso, né? E vai ser bem difícil de sair dessa, né? Vai acabar num lock-in, vamos dizer assim. É aquela palavra que todo mundo tem medo, né? Lock-in. Bom, usar serverless, né? Usar funções sem servidor, que nem o Lambda, significa que você está usando uma série de serviços de cloud, sem que você tenha que se preocupar com execução de servidor, execução de processos, né? Escalabilidade. É como usar um software como serviço, só que dentro da sua aplicação. A gente sabe que cada vez mais as pessoas têm usado isso, né? Tem ido para uma arquitetura sem servidor. Muito impulsionado pelo valor, mesmo o preço da conta, né? Tendo em vista que você paga o que você usa, vamos dizer assim. É bom que as pessoas estão usando cada vez mais serverless, e a AWS ela tem evoluído bastante as suas soluções e serviços para permitir que novos workloads sejam compatíveis com Lambda. Eu lembro que numa das conversas se falou sobre o workload Java no Lambda, que demorava entre 5 e 10 segundos para startar,
e que, tipo, de jeito nenhum que ia se usar isso no API. Agora a AWS tem uma solução para isso, é, e tudo mais. A gente chama atenção para essa questão do Lambda, porque pode começar bem, pode começar tudo muito simples e fazendo sentido, porém, à medida que evolui, que vai tendo sucesso, geralmente as coisas podem passar dos limites do próprio paradigma. Então, por exemplo, por definição, quando você usa o AWS Lambda, a Amazon é quem gerencia para você o sistema operacional e o runtime. Então, beleza, quando tem problemas de segurança, você basicamente não precisa se preocupar com nada. Do dia para a noite eles vão atualizar lá os lambdas e você vai seguir sua vida feliz da vida, né? No entanto, tem algumas enterprises, né, corporações, que fazem algo, uso muito específico de alguma coisa do sistema operacional, ou elas não andam tão rápido assim, digamos, né? E elas simplesmente não podem ter essas atualizações, porque de repente o código pode quebrar. Quem nunca, né? E aí a AWS lançou uma funcionalidade nova que basicamente deixa o usuário dizer: olha, não atualize até que eu esteja pronto. Né? Então você faz um lock ali no sistema operacional e uma certa versão do ambiente. Massa, meu código não quebrou, mas e o tamanho da dívida técnica que tu está acumulando, né? E a gente já viu aí, inclusive em páginas de jornal que não são de tecnologia, que dívida técnica pode causar grandes problemas, né, em aviação e coisas desse tipo. Então, a questão é que algumas restrições inerentes ao paradigma existiam e setavam as pessoas para fazer a coisa certa, né? Agora, com essas novas coisas que meio que permite você fazer besteira, né? Então, é como se você tivesse mais propenso realmente a cometer erros que remetem ao passado, que remetem a estar dentro de frameworks que determinam a sua arquitetura, que obviamente você não consegue sair, porque quando você tem o código num Lambda, se você quiser mudar, beleza, código é código em qualquer lugar, né? Mas na hora que você começa a usar vários serviços adicionais, você praticamente está delegando as suas decisões arquiteturais para a AWS ou para o provedor de nuvem, e você tem que confiar que aquilo, né, funciona. E você não mexe naquilo, você não tem autonomia sobre aquilo. Claro, eu posso caminhar 10 vezes mais rápido num go-to-market da vida, em lançar as minhas funcionalidades, mas sempre tem um trade-off, né? A gente diz, e está no texto do tema, que se você considerar ferramentas de orquestração de lambdas, ou ferramentas que deixam você compartilhar código entre lambdas, talvez a hora de parar, reavaliar sua arquitetura e rever a adoção de serverless, né? Antes que você venha a ter um problema maior. Nesse contexto todo, uma coisa que os nossos times têm passado, e é um dos problemas que a gente se depara, é o que a gente chama de lambda pinball. Eu não sei aqui quem é velho o suficiente, eu nem sei se existem novas versões de pinball por aí, mas basicamente você colocava a bolinha para cima, ela saía batendo, né, por todos os lugares e acumulando pontos. E é basicamente isso que significa, né? É um emaranhado de lambdas e serviços de nuvem e filas e buckets encadeados que viram um grande espaguete que você não consegue acompanhar, que você não consegue debugar, que você não sabe que infraestrutura está onde, né? Que vira uma péssima experiência de desenvolvedor. E aí é interessante, porque a gente volta para a definição, né, de serverless, onde diz: você não precisa se preocupar em fazer host de infraestrutura nem nada, você pode focar exatamente no problema de negócio. E aí você acaba tendo um monte de lambda que tem pouquíssimo domínio de negócio, vamos dizer assim, acaba num domínio anêmico, e com esse emaranhado que eu disse, que remete, na verdade, ao monolito distribuído, né? Quando você acha que você tem
vamos dizer assim, microserviços, mas eles estão todos super acoplados. Você não consegue testar as unidades, você só consegue testar tudo integrado, né? Então, imaginem o que deve ser manter e evoluir um sistema como esse, né? Então, infelizmente, não há uma regra, uma diretriz que diz: quando você tem esse problema, você usa X lambdas, ou quando você tem X chamadas ou X regras de negócio, você usa Y lambdas. Não, não existe. Uh, eu até estava vendo um podcast que saiu com o autor do livro mais famoso de serverless, meu Deus, tomara que eu não erre o nome dele aqui, Michael Roberts, eu acho. Ele, inclusive, é ex-Worker, em que ele diz: se você quer causar um tumulto na comunidade serverless, você pergunte com quantos lambdas se implementa tal coisa. E aí cada um vai dizer uma coisa, e vão ter os puristas e os menos puristas, e enfim. Mas o que a gente sugere, para não cair nessa armadilha aqui, é que você faça distinção entre interfaces públicas e publicadas, né? Que você adote o conceito de DDD de Bounded Context, né? Que é contexto limitado, né? No seu domínio. E acabe usando essas interfaces publicadas entre esses domínios. Então, você vai agregar coisas mais similares e não vai ter o mapeamento um para um na sua implementação, que é, bom, praticamente um pesadelo. Que bom, esse tema só tinha um blip, então eu falei pouquíssimo e agora eu passo de volta para Gui para o próximo tema. O curioso é que eu acho que já trabalhei no sistema que é esse Lambda areia movediça, né? Pinball, acho que para mim o que era assim, poxa, tá ruim, né? Foi quando eu vi o desenho de arquitetura, o desenho era tão complexo, assim, tanto seta indo para todo lugar que naquele desenho tinha conhecimento do produto ali que não estava. Se você não conhecesse o desenho, você estava completamente perdido. Ele tinha uma carga cognitiva enorme ali para saber o que estava acontecendo, né? Eu acho que, olhando para trás, esse foi o meu tchan, que eu falei, nossa, talvez tenha algum problema aí nessa arquitetura. Mas vamos passar para o próximo tema, que é o rigor da engenharia encontra sistemas analíticos e AI. Esse tema, ele, pelo menos para mim, foi muita novidade. Assim, eu até não conhecia alguma dessas ferramentas. E a ideia dele, assim, é ter a minha interpretação da ideia é ter um pouco de boas práticas que são feitas em outros tipos de desenvolvimento também para a parte de sistemas analíticos e AI. Então, a gente está falando de ter transformações orientadas a testes de sanidade que já aconteciam, mas agora também levar isso para validação do modelo, olhar a qualidade, olhar vieses, olhar se o sistema está sendo, do ponto de vista ético, está sendo com resultados que são equitativos. Eu gosto muito de analogia, assim, e esse talvez é um dos temas que eu não vou entrar tanto a fundo um pouco nos blips, até porque talvez a gente está com 10 minutinhos só. E a analogia que eu faço, assim, tem vários tipos de teste para um desenvolvimento de um back-end. Você tem teste unitário, tem teste de integração, teste de contrato, mas por último ali, talvez tenha um teste funcional, que você está testando, assim, coisas muito alto níveis, né? E eu entendo um pouco esse tema trabalhando um pouco mais nesse teste funcional, assim, lá no alto dessa cadeia, dessa pirâmide de testes, né? Entrando um pouquinho mais nos blips, eu acho que talvez são os... Pode passar, por favor? Talvez são os blips mais difíceis de falar. Deep checks, evidently e discard. A gente agrupou esses três itens porque são ferramentas um pouco similares, né? Não vou falar que é exatamente a mesma coisa, mas cobrem o mesmo problema ou tem uma interseção bem alta, tá? Eu acho que, de novo, eu acho que essa capacidade de ter esses testes lá no fim da cadeia, bastante funcionais, você pode fazer testes do tipo assim, esse modelo está performando de forma ética, esse
modelo ele está tendo algum tipo de viés, a qualidade desses dados ao longo do tempo está sendo respeitada sobre tal e tal métrica que eu mesmo estou definindo, né? E é uma coisa para investigar, tanto essas três ferramentas estão ainda em avalia, não é algo assim super forte de ter um experimente, né? Mas são ferramentas relativamente novas que estão surgindo, a gente resolveu trazer aqui, tá? Pelo menos para mim era uma super novidade. Eu não sou da área de data de forma nativa, eu já mexi um pouquinho, mas eu acompanho o que, o que dá, tá? Mas essa daí eu nunca tinha ouvido falar, com certeza. Vamos passar talvez para os extras, né? Não sei se tem perguntas, mas eu tenho alguns extras ainda. Camila, Deixa eu só levantar minha mão aqui. Bom, um dos extras, na verdade, são dois, né? É uma promoção. É, peça um, leve dois. Bom, uh, existe uma sintonia muito grande entre esses dois blips, e por isso que eu trouxe os dois, que é o GitHub Actions, que está em ADOT, e o infraestrutura de CI/CD como serviço, né? Bom, falando um pouco do primeiro, lá no início, em 2021, se você acompanha o TechRadar, você vai ver que a gente estava bem cético em relação ao GitHub Actions, mas o fato é que ele se tornou um ponto de partida padrão, assim, para times que precisam colocar CI/CD, né, up to speed, assim, em funcionamento, em um ambiente totalmente novo, de forma rápida, né? Ele agora lida com workloads mais complexos, ele tem um marketplace que tem vários plugins. É, a gente recomenda cautela com o marketplace, porque afinal de contas você está dando acesso às suas informações a um terceiro, né? Uh, mas no final das contas ele é bastante conveniente ter o pipeline ao lado do código-fonte. E se você usar uma ferramenta que chama Act, dá para você rodar o GitHub Actions localmente. E eu acho que por isso que ela vem tão fortemente em Adot. E aí, lado a lado com essa recomendação, tá a de usar e preferir, né, hoje em dia, infraestrutura de CI/CD como serviço. Basicamente porque é muito complexo gerenciar toda a sua infraestrutura, né, de pipeline. Então, hoje existem tantas opções, de tantas formas diferentes desses serviços de CI/CD, que é bem raro casos que exijam que você faça a sua própria, né? Inclusive quando você tem dispositivos de hardware ou questões dessa natureza, já tem serviços de infraestrutura de CSD como serviço, já tem infraestrutura de CSD para esse tipo de dispositivo como serviço também. É válido lembrar que quando você usa um serviço gerenciado, você tem todas as vantagens e todas as desvantagens, né? Não dá para ter um sem ter o outro. E é importante perceber que em ambos os casos, né? Seja o GitHub Actions ou seja qualquer outra infraestrutura de CI/CD como serviço, segurança não vem de graça, tá? Então é preciso você ter um olhar para a segurança e implementar você mesmo a sua segurança como parte da sua pipeline. Gui, o que é que você trouxe aí a mais? eu trouxe uma coisa que eu gosto muito, mas não é aquele coisa de código codar, né? Que são duas ferramentas, uma ferramenta e uma técnica que ambas também estão relacionadas, que é o Obsidian e o Logsec como base de conhecimento da equipe. O que são elas? São ferramentas de gestão de conhecimento, as duas, e elas abordam o problema um pouco assim de eu tenho um time, eu quero entender toda fazer a base de gestão de conhecimento desse time. Quando uma pessoa entrar, eu quero que tenha todas as informações de forma simples, né? E eu vejo que, olhando aí no mercado, como é que isso é feito, né? Eu já vi muito Confluence, Gira,
às vezes Markdown. São ferramentas que às vezes funcionam, né? Sempre vai dar trabalho em documentação, mas fica talvez o ownership desse conhecimento, às vezes é a empresa inteira. Você criou uma página no Confluence, acha que todo mundo pode alterar essa página, e acaba que ficando aquele cachorro sem dono, que tem vários donos e ninguém olha, né? Essas ferramentas específicas, eu até cheguei a instalá-las aqui na minha máquina, né? E são boas, não foi suficiente ainda para eu utilizá-las, ainda uso outras aqui, mas acho que ela tem um ponto, assim, ótimo entre ser uma ferramenta que, para o time, ser uma ferramenta que consegue casar entre ser algo local e disponibilizar algo web, possuir um armazenamento no Git, se você quiser, pelo menos por logsec, né? Não vai evitar você ter uma curadoria desse conteúdo, assim, de gastar um tempo, ver se está tudo atualizado. Acho que toda documentação, por definição, vai ter que gastar esse tempo, né? Mas elas permitem algumas coisas interessantes, você linkar exatamente os documentos. Tem uma visualização bem legal acho que principalmente o Logsec, ele tem uma visualização via grafos, assim, que você consegue ver como é que uma coisa está linkada com a outra e fazer essa árvore mental que pode ajudar você a fazer esse onboarding e fazer essa gestão mais rápida, né? E já o Obsidian, ele tem um foco em uma coisa legal que é a parte de plugins, assim, então você consegue pegar um plugin de calendário, um plugin de uma tabela, você consegue talvez usar essa base de dados como fosse um banco de dados e como fazer uma consulta em cima desse banco de dados. Tem umas coisas bem interessantes, né? Então, assim, o que cada uma é muito boa é na parte de consumo legal, você vê esses gráficos, funções bonitinhas, e também a parte de extensibilidade, né? Mas a minha opinião pessoal é que ainda tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior que o normal, assim. A brincadeira, assim, talvez você quer só um bloco de notas, você não quer o Photoshop. Então, um bloco de notas às vezes resolve alguns dos seus problemas, né? Não precisa ser um Photoshop. Mas eu não acho que essas ferramentas são um Photoshop, são ali um meio ali de campo que vale o avalie aí da recomendação do radar. Acho que chegamos nos últimos blips, a gente nem combinou, mas está faltando um minuto, né? Tá faltando Super. um minuto. Não poderia ter sido mais pontual. Bom, infelizmente, pessoal, em respeito ao tempo de vocês, a gente não vai ter, né, espaço para perguntas, que eu prometi lá no início, mas senão a gente vai passar do horário. Fica aqui o meu muito obrigado e os contatos da gente no Twitter, aquela coisa que a gente já não sabe se o pessoal usa, mas está todo mundo lá ainda. E aí vocês podem pingar a gente por lá, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem discutir mais e continuar essa conversa. Muito obrigada a todo mundo que ficou aí até agora. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.